periodização de treinamento. Leandrão, o que é a periodização de treinamento? A periodização de treinamento nada mais é do que o projeto. Do mesmo jeito que o engenheiro tem que ter um projeto para levantar um prédio, para a gente estruturar uma rotina de treinamento, a gente tem que ter uma periodização. Mas eu sei muito bem de que a maioria de vocês não treina com uma periodização, porque justamente é algo que demanda mais conhecimento, mais tempo, e infelizmente os profissionais das academias não têm tempo, motivação ou talvez, em alguns casos, conhecimento para estruturar. Mas quando a gente fala de performance, qualquer atleta usa uma periodização de treino. Ah, Leandrão, mas eu não sou atleta. Sim, mas você busca uma performance, não busca porque você quer evoluir mais rápido. Então o atleta busca uma performance profissional, você busca uma performance pessoal. Mas quando a gente fala do melhor dos cenários, o ideal é que a gente tivesse a periodização. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre alguns tipos de periodização. Então já começa clicando no gostei e se inscrevendo no canal. Bom, sabemos que uma periodização de treino começa com o macrociclo, que é um bloco grande. Dentro desse macrociclo, que é um projeto de mais ou menos 6 a 12 meses, nós vamos encontrar mais ou menos de 3 a 6 mesociclos. Então vamos pegar um macrociclo de 6 meses e os mesociclos dentro dele vão ser 3. Ou seja, dentro de cada mesociclo, nós vamos ter alguns microciclos. Normalmente os microciclos vão ser de 1 a 2 semanas. Então se um mesociclo são 8 semanas, nós vamos ter mais ou menos ali de 4 a 8 microciclos. E cada microciclo desse, por sua vez, vai ser, por exemplo, uma semana de treinamento. A semana de treinamento é dividido nas suas sessões, em cada dia. E cada dia desse vai ser caracterizado com volume, intensidade, densidade e tudo isso dentro de uma frequência. Essas 3 variáveis podem ter uma frequência de 1 ou 2 vezes dentro de cada microciclo, por exemplo. Então sim, eu sei que é complexo, mas calma que eu vou, descomplicar. Eu só quero deixar claro uma coisa, tá, pessoal? Quando a gente fala de periodização de treino, a gente tem vários semestres na faculdade só sobre isso. Então, não espere que em 10 minutos eu vou te ensinar como ser um profissional de educação física. Não tem como eu fazer isso, tá? Mesmo que eu fizesse um curso de 1 hora, ainda seria bem embaçado da gente conseguir sair dali montando periodização assim do nada. É algo que requer realmente, bunda na cadeira. Você não constrói peitoral com um treino de supino. Você vai construir com anos. Então aqui é a mesma coisa. E é incrível como algo tão antigo, criado lá na década de 50 pelo Matevi, ainda hoje tem muitas pessoas que nunca nem ouviu falar. Isso é bem curioso. Inclusive fica a indicação de literatura, O Silvio vai escrever aqui, para você procurar, Matevi. E esse é o modelo mais clássico da periodização de treinamento. Ele é dividido em 3 etapas: preparatório, competitivo e transitório. O que é cada um desses? O preparatório, como o próprio nome já diz, ele vai preparar o atleta para a competição. Então vamos assumir que no mês X eu vou ter a minha competição. A gente vai começar estruturando pela competição. Ah, Leandro, eu não vou competir em nada, eu não sou fisiculturista. Tá, mas vamos assumir que nesse dia específico, por qualquer motivo, você tem uma sessão de fotos, você tem uma festa que você quer, não importa, você quer estar no seu melhor aqui. Então, nesse momento vai ser a etapa competitiva. Nesse dia específico, talvez nessa semana, não sei, depende. Então eu tenho uma etapa preparatória. Vamos assumir que seja um bloco de 6 meses. E no 5º mês é a minha competição, então eu tenho 4 meses para me preparar. Eu vou fazer 2 meses de bulk e 2 meses de cutting. E aí eu venho para a minha competição. Depois da minha competição, eu tenho a etapa transitória, que é a que vai até o outro macrociclo. E nessa etapa, que pode ser 2 semanas, eu vou ficar treinando exercícios descontextualizados com a musculação, para dar um alívio mental. Eu vou pegar essas 2 semanas para recuperar lesões. Então essa é a etapa transitória. Parece que agora está simplificando um pouquinho, Leandro. Que bom. Próximo modelo de periodização, modular. Nesse modelo específico, a gente vai focar uma coisa só, deixando outras de lado. O modelo modular, ele pode ser aplicado, por exemplo, num fisiculturista. Isso aqui pode ir para qualquer esporte, tá? Para qualquer coisa que você for imaginar de esporte, você pode colocar isso. Mas eu estou colocando fisiculturismo porque é o que vocês, procuram principalmente aqui. Nesse modelo específico, eu tenho um indivíduo com ombros fracos. Nessa periodização modular, eu vou melhorar só os ombros, deixando o resto de lado. Então, por exemplo, eu vou treinar os meus deltoides muito
e vou reduzir o treino do resto para que, claro, haja uma supercompensação nos deltoides, acerte o shape e o resto se mantenha. Como vocês podem ver, a modular normalmente é utilizada num indivíduo avançado. Modelo pendular, lá do Canelin na década de 70, para ser mais exato, em 1971, onde, claro, ele veio depois de Matevi e deu aquela chupinhadinha boa, aquela se inspirada, mas é uma se inspirada boa, que trouxe coisa boa pra gente. Esse tipo de periodização, ele não divide em etapas, então é só microciclo. E então isso visa o ano inteiro o indivíduo estar mais ou menos igual. Então é muito utilizado, por exemplo, em modelos fotográficos. Pô, Leandrão, não sei quando vão me chamar para tirar uma foto. Lembra do que eu estou falando? Eu posso falar de qualquer esporte, eu estou usando o corpo que é o público-alvo do canal. Mas eu posso usar para qualquer coisa, jogador de futebol e tal. Mas o ano inteiro eu vou ter uma condição mais ou menos parecida para que, se eu precisar tirar uma foto, em coisa de 2 semanas eu dou aquela acertada no shape, beleza, vou ali tirar uma foto com mais qualidade muscular. Modelo de periodização em blocos. Esse tipo de modelo de periodização não é muito bem aceito pela maioria dos treinadores. Isso por quê? Porque ele visa fazer tudo ao mesmo tempo. E com isso, o desenvolvimento pode não ser satisfatório de coisas específicas. Por exemplo, quero focar deltoides e braços do meu indivíduo. Mas, quando eu divido o foco, não é mais foco. Porque focar é uma coisa só. Beleza. Você fala, eu preciso focar em braços, ombros e peito e dorsal. Tem aluno que vem com essa, né, com esse discurso. E ele não está errado, porque ele não é profissional da área, ele não tem que saber de nada, tá? Sempre que você perguntar uma coisa pro seu professor, ele nunca pode rir da sua cara, ele nunca pode falar, não, fazer uma cara de, não, que absurdo, porque você não é da área, você não tem que saber de nada. Sempre tenha isso em mente. Quem tem que saber é ele, e ele tem que ter toda a humildade para te ensinar. Então, se o indivíduo vem me falar isso, eu falo, mas você concorda comigo que foco é um ponto específico? Se você me pede para abrir muito, eu não tenho foco de nada. Então, por isso de que o resultado nesse modelo de periodização não é legal. Quando um aluno vem para mim e fala, olha, Leandro, eu quero focar ombros e braços. A gente vai treinar com foco um microciclo ombro, no outro microciclo braços, e assim sucessivamente. Aí sim conseguimos evoluir meio a meio no mesmo espaço de tempo. Mas está aqui o modelo para dizer que eu não citei. Modelo ondulatório, que é o principal utilizado para a musculação, a qual eu aplico na maioria dos meus alunos, inclusive. Modelo ondulatório, a gente vai brincar. Quando eu falo brincar, tá, gente? É claro que o negócio é sério, né? Mas acho que vocês entenderam. Brincar, a gente mexe com as variáveis de treinamento entre volume, intensidade, densidade e frequência. Então, eu posso pegar o meu indivíduo e numa semana aplicar um volume maior e uma intensidade menor, já que eles são antagônicos, e uma densidade maior com uma frequência normal, o que automaticamente vai visar um treino de RML. Eu posso, numa próxima semana, subir a intensidade do meu indivíduo, mas não muito. Diminuir a densidade e colocar uma frequência igual. E aí eu vou treinar hipertrofia. Numa outra semana, mas tudo isso bem conciliadinho, bem pensadinho, eu posso subir a intensidade lá em cima. Leandrão, joga a intensidade lá em cima, mas automaticamente o volume vai lá para baixo. Porém, eu quero mais intensidade. Então, eu diminuo a densidade do meu treino. Eu coloco tempo de intervalo bem longo, 3, 5 minutos entre as séries. E aí eu treinei o quê? Força máxima. Nessa ondulatória, que é a melhor para praticantes de musculação, a gente tem o resultado mais rápido possível. Como vocês podem ver, é realmente bem complexo, mas está aqui explicado os principais modelos de periodização de treino. Eu já fiz um outro vídeo sobre periodização de treino, tá? Para você entender o que é. E, claro, eu vou deixar ele com você. Mas antes, conteúdo bom, conteúdo que eu não vejo o pessoal falar, porque é realmente embaçado. Alguns ficam miguelando, né, para guardar o trunfo para vender consultoria, mas não, eu venho aqui e falo tudo mesmo e é assim, pronto, e já era. Mas clica no gostei, se inscreva no canal e fique com o vídeo de periodização. Isso pode me gerar uma sobrecarga emocional grande, porque não adianta querer tratar uma pessoa unicamente como um amontoado de músculos. Isso é um erro
primário de qualquer profissional, de qualquer área dessa parte de humanas. Se eu trato a pessoa X como um amontoado de músculos e eu não levo em consideração, por exemplo, o estado emocional dela, ela terminou um relacionamento